Você tem dor de cabeça? Tem tontura também? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar sobre a enxaqueca vestibular ou migrânia vestibular, que é uma doença que não é muito incomum, tem também, além da dor, esses sintomas de zumbido, tontura e às vezes até ouvido entupido. Meu nome é Daniela, eu sou médica otorrinolaringologista. Minha especialidade é tontura e zumbido. E eu trago aqui nesse canal informações sobre esses sintomas para que eu possa talvez te ajudar a entender a sua doença ou entender o que talvez cause, para você conversar com o seu médico e aí conseguir tratar uma coisa que pode ser que esteja atrapalhando muito sua qualidade de vida. Eu, como portadora de enxaqueca vestibular, eu tenho essa doença, venho falar não só como médica, venho falar também como paciente de quem sofre com isso e que entende que não é uma coisa simples. Não é incomum esses sintomas serem minimizados pela família, até mesmo por profissionais de saúde, falando que é frescura, que é mimimi, que nem é tão forte assim, mas não é verdade. Quem convive com isso sabe que é extremamente complicado não só não ter um diagnóstico, não ter um tratamento adequado, como ainda assim ter esse preconceito em relação a uma doença. A pessoa que tem essa doença, ela costuma sentir uma dor de cabeça bem específica. Ela é de um lado ou do outro da cabeça, não costuma ser dos dois ao mesmo tempo. É uma dor bem intensa, bem forte, que atrapalha no dia a dia. É uma dor do tipo que fica latejando, pulsando a cabeça, parece que a cabeça vai explodir. E também vem com outros sintomas, como a luz incomodar muito, som incomodar muito, ficar enjoada, até vomitar. É a pessoa que, para melhorar, tem que deitar no escuro e ficar em silêncio para poder melhorar, além de tomar medicação. Para fazer o diagnóstico dessa doença, não tem exame. Não tem nenhum exame que eu peça e vá me dizer, a pessoa tem enxaqueca. É através dos seus sintomas. Então, utilizamos critérios clínicos, ou seja, conversando com a pessoa, entendendo o que ela sente, examinamos ela para ver se tem algum outro achado que possa falar sobre doenças que pareçam um pouco com a enxaqueca. E também a gente precisa entender bastante como é essa pessoa além da doença, né? Quem é ela? Como ela vive? Como ela se alimenta? Como é o sono dela? Ela pratica atividade física? Como é o trabalho dela? Tem filhos? É casada? Tudo isso faz a gente construir quem é essa pessoa e qual a melhor abordagem de tratamento a gente pode ter para ela e também quais são as características que podem estar sendo o grande gatilho de trazer a crise dos sintomas. A tontura nessa doença da enxaqueca vestibular, ou seja, da enxaqueca que tem o sintoma de tontura, é uma tontura que também a gente tem alguns critérios. Ela é uma tontura que dura entre 5 minutos até 72 horas, e essa tontura pode ser de diversos tipos, ou seja, pode ser uma tontura que dá a sensação que o mundo está se movimentando, ou que a pessoa está se movimentando, e esse movimento pode ser sensação de rodar, sensação de instabilidade, sensação de desequilíbrio, sensação esquisita na cabeça, também difícil às vezes de descrever. Ou seja, não é simples, é às vezes uma consulta complicada, longa, a gente leva umas 2 horas para conseguir entender o que a pessoa está sentindo e às vezes eu utilizo até um recurso chamado Diário da Tontura, em que eu peço para a pessoa ir escrevendo durante o período, até o retorno dela, depois dos exames que eu pedi, ela descrever como é que está sendo essa dor, o que aconteceu no dia anterior, até para entender que gatilho está relacionado à tontura dela. E eu disse exames porque eu peço exame sim. Algumas condições podem exacerbar a enxaqueca, descontrolar a enxaqueca. Problemas na tireoide, deficiência de algumas vitaminas e minerais, alteração da glicemia, então resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes. Tudo isso a gente checa para ver se está em ordem, porque uma pessoa que o corpo em geral não está em ordem, facilita a doença dela aparecer com mais vezes. Talvez você queira saber qual é o mecanismo da doença, o que faz ela acontecer. E a gente ainda não tem muita certeza, temos várias teorias e eu vou contar um pouquinho assim por cima porque é bem complexo, tá? Então, a pessoa tem uma predisposição genética, ela tem uma alteração genética que, quando em contato com gatilhos externos ou internos, externos, por exemplo, um alimento, internos, por exemplo, estresse, ansiedade, podem gerar uma alteração no cérebro que diminui a informação nervosa. A gente chama isso de depressão, que é uma diminuição da atividade elétrica dentro do cérebro. Que vai se alastrando por todo o cérebro e atingindo várias áreas. E por isso que ela pode dar tontura. E essa depressão vai se alastrando até um nervo responsável pela sensibilidade aqui das meninges do nosso rosto. E é ele que a gente
pensa, né, eu digo, os cientistas pensam que é o motivo de a gente sentir uma dor que é pulsátil. Além disso, a ativação desse nervo leva à liberação de fatores inflamatórios e uma mudança nos padrões de neurotransmissores. Neurotransmissores são meio que a mensagem que o celular usa para conversar no WhatsApp. Eles são mensageiros que levam informação de um nervo para o outro. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar da adrenalina, da serotonina. No caso da enxaqueca, a gente sabe que tem uma baixa de serotonina. E até por isso que um dos tratamentos é medicações que mexam com a serotonina no cérebro. Outra característica super interessante de quem tem enxaqueca é que não é só quem tem enxaqueca, mas essa característica é mais prevalente em quem tem. Chama cinetose, ou seja, sabe quando você tá no carro, ali no banco do passageiro, e você fica mexendo no celular, ou mesmo sem mexer no celular, e você fica enjoado, meio tonto, meio dá um mal-estar, dá uma sensação ruim? Então, isso é a cinetose. O que acontece? A gente sabe que tem algumas alterações estruturais no cérebro que dificultam a conversa entre os diversos estímulos. Como é que a gente percebe o equilíbrio, né? Como é que o nosso cérebro percebe que a gente está equilibrado? Ele capta informações dos dois labirintos, capta informações dos olhos, capta informação da nossa pele, das articulações, dos músculos, ou seja, do nosso pescoço, dos nossos pés. E juntando tudo isso, ele entende exatamente que movimento está acontecendo. No nosso labirinto, a gente tem 3 canaizinhos que são responsáveis por cada canal, ele consegue perceber um movimento diferente. Então, movimento de virar a cabeça, movimento de fazer assim, de fazer assim. E no centro do labirinto, a gente tem uma região que percebe a aceleração horizontal e vertical. Então, o seu labirinto, quando você está no carro, ele percebe que você está movimentando com uma aceleração horizontal. Os seus olhos, se você estiver olhando para uma tela de celular, ele vai ver uma movimentação diferente. No celular vai ficar parecendo uma coisa vertical. No seu pescoço, aparentemente ele está parado. Quando essas informações chegam no cérebro, ele vê um conflito, ele fala, isso aqui não está batendo. E aí vem o seu sintoma de mal-estar, de enjoo e de tontura. Isso a gente consegue tratar super bem quando a gente consegue tratar a enxaqueca, controlar a enxaqueca. E é importante falar que eu vou fazer um vídeo um dia sobre o tratamento da enxaqueca. Se você tiver interesse, me avisa aqui nos comentários. Para você entender, o tratamento dela, a gente não consegue prometer curar. Com a minha experiência pessoal, é possível estar com ela controlada. Eu tenho uma crise a cada 6 meses. E aí, isso ainda são crises muito fracas, elas não me impedem de fazer as coisas no dia. O fato de eu ter conhecimento, mas é o que eu faço com meus pacientes, eles sabem o que fazer na hora que a crise vai vir para cortar a crise e ela não prosseguir. Ou se ela vir, que medicamentos é preciso tomar. Então, não precisa sair correndo para o pronto-socorro sempre para ficar tomando medicação na veia por conta da dor. Mas a enxaqueca, ela tem controle. A gente não promete cura. A gente promete controlar as crises, o que te dá qualidade de vida e permite que você faça as suas atividades do dia e tenha uma vida boa, tá? É possível viver sem dor. É possível viver sem tontura. E quando eu for falar do zumbido, né, eu já fiz aqui um vídeo super interessante que você, se tem zumbido, deveria assistir, que chama Zumbido Tem Cura. Mesmo que a gente entenda que o zumbido de uma pessoa esteja correlacionado à enxaqueca, além de tratar a enxaqueca, nós observamos outras coisas no zumbido para cuidar também. Muito parecido com a enxaqueca, a gente cuida do sono, a gente cuida da alimentação, a gente pede para a pessoa fazer atividade física e além dessa mudança de hábitos específicos no zumbido que eu posso trazer num outro vídeo mais para frente. E uma informação importante que me perguntaram no vídeo anterior: existe relação entre Meniere e enxaqueca? Existe. A gente ainda não sabe explicar direito se quem tem Meniere tem uma chance maior de ter enxaqueca ou a pessoa, na verdade, não tem Meniere e é a enxaqueca que está trazendo os sintomas dela. Porque a enxaqueca também pode causar aquele aumento da pressão no labirinto, igual eu contei no vídeo do Meniere. Então, é algo interessante aí para você pensar e tratar com o seu otorrino, porque muita gente trata Meniere e não é enxaqueca. E o tratamento da enxaqueca, o controle da enxaqueca costuma ser mais simples que o do Meniere. Espero então que esse vídeo tenha trazido informações relevantes para você, te ajudado. Deixa seu like aqui. Se você quiser receber mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber um e-mail quando eu postar algum vídeo.